E é isso, já pode dar início. Ronaldo, para estar compartilhando com os irmãos essa manhã, e eu fiquei muito satisfeita e, ao mesmo tempo, me sentindo um pouco responsável, né? Porque falar para pessoas que conhecem bastante e têm uma bagagem profunda, eu considero uma grande responsabilidade, mas é sempre uma responsabilidade falar do Senhor, né? Independente dos receptores. E eu gostaria de compartilhar nessa manhã com vocês algo que eu tenho refletido muito nos últimos dias, assim, e que o Senhor Jesus tem transformado muitas coisas a respeito da minha concepção de oração. E embora eu já tivesse alguma experiência, né, prática com oração, eu não tinha muito conhecimento teológico, muito conhecimento do que a Bíblia, né, fala sobre o assunto. Então, eu comecei a buscar esse conhecimento sobre o tema. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Eu acho que o pastor já até orou, né, pastor? Eu não estava sem áudio, não consegui ouvir. Mas eu gostaria de ler. Eu orei, se você quiser orar, pode orar, não tem problema não. Amém, amém. Que o Senhor Jesus possa falar, né, aos nossos corações. Que Ele me use aqui como instrumento e que a palavra dele fale ao meu coração e no coração dos meus irmãos. O versículo que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ao começar a estudar sobre oração, irmãos, eu verifiquei que na minha vida eu tinha uma concepção um pouco limitada, tanto na prática quanto no conhecimento. E ao verificar na Bíblia, eu percebi que muitos servos do Senhor, muitos homens de Deus, né, do passado, eles buscaram essa vida de oração. A gente tem estudado aí, né, e a gente vê a vida de Davi, uma vida de busca pela contemplação da face do Senhor, né? Nós vemos a experiência de Isaías, quando ele contempla a face do Senhor. Nós vemos a experiência do próprio apóstolo Paulo, né? Quando ele contempla a face do Senhor Jesus. E isso, às vezes, nós como cristãos buscamos contemplar a face do Senhor só pela busca da palavra, do conhecimento, né, da escritura, mas nós temos aprendido aí com o pastor que a revelação de Deus para nós, ela acontece também de uma forma geral, de uma forma que a gente reconhece o Senhor na natureza, que a gente reconhece a expressão da presença de Deus em toda a criação, e também a revelação particular dele, quando ele se revela a nós como Senhor e Salvador da nossa vida. E esse versículo aqui, ele está trazendo isso para nós, né? Que nós devemos buscar a face do Senhor, buscar a contemplação do Senhor. E por que eu estou falando dessa questão de buscar a face, buscar a contemplação? Porque é um tipo de oração, é a oração de adoração, é a oração de devoção, de contemplação da glória do Senhor. E eu acho que nós, como cristãos, né, protestantes, nós aprendemos bastante da palavra, nós buscamos muito o estudo da palavra, mas às vezes nós aprendemos um pouco limitado o nosso conceito de oração. E nós exercitamos também essa oração de uma forma limitada, no sentido de que às vezes a nossa oração ela passa por dois momentos, geralmente, né? Por um momento ali de confissão, né? Senhor, perdoa os meus pecados, me faz lembrar, né, daquilo que eu fiz que não te agrada e me perdoa. E depois ela vai para o período de agradecimento, né? O período, desculpa, de súplica. Ali a gente pede ao Senhor pela nossa vida, a gente pede ao Senhor
por aquilo que é o desejo do nosso coração, suplicamos, né, muitas vezes pela vida de outros irmãos, enfermos, doentes, necessitados, mas eu acho que a parte de adoração na nossa oração, ela é bem frágil, né, bem superficial. E quando eu comecei a estudar, então, sobre oração, eu vi que existem esses 3 modelos de oração. A oração de adoração, a oração de confissão e a oração de súplica. E o próprio Jesus, quando ele ensina ali para os discípulos a orar, a oração modelo que Jesus nos ensinou, ela passa por esse momento, né? Ela começa com a exaltação, com a adoração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, você vê Jesus ali contemplando, exaltando, adorando primeiro a grandeza do Pai, e depois a gente tem um momento ali, né, de confissão, um momento de súplica para que nos dê o pão de cada dia, e termina de novo com um momento de adoração. E eu não sei vocês, mas assim, muitas vezes a minha oração de adoração, o meu momento de adoração na minha oração, ele tem sido muito superficial, muito pouco. E eu vejo ali os salmistas, né? A gente vê a grandeza, o resultado da contemplação desses homens, né, de Deus. O quanto os salmos são orações, né? E a gente vê a profundidade da contemplação de Deus. Poucos pedidos, né? Mais agradecimentos, mais louvor, mais exaltação da glória do Senhor. A gente tem ali, por exemplo, o Salmo 135, o Salmo 136, em que é exaltada a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania dele, todo aquilo que ele fez para o povo de Israel, o quanto ele manifestou a glória dele para o povo de Israel, os grandes feitos que ele executou no povo de Israel. E aqui o apóstolo Paulo, ele está chamando a nossa atenção para essa contemplação da glória de Deus. Paulo está chamando a atenção dessa igreja, a igreja de 2 Coríntios, aqui nessa carta escrita à igreja, né? A segunda carta escrita à igreja de Coríntios. Paulo queria fortalecer nesses irmãos o relacionamento com Deus, fortalecer nesses irmãos o conhecimento da palavra, o fortalecimento na doutrina de Cristo, na justificação de Cristo pela fé. Paulo estava incentivando esses irmãos a não voltarem, né, aos rudimentos dos preceitos judaicos, e por isso Paulo fala para eles contemplarem a glória de Deus em Cristo Jesus. Então eu comecei a pensar como eu vou contemplar a glória de Deus se Deus é onipresente, né? Ele está em todo lugar. Como que eu vou buscar? E às vezes a gente é cristão, a gente usa esse jargão. Eu vou buscar a face do Senhor. Como eu vou buscar a face do Senhor se Ele está em todo lugar, né? O que seria, então, buscar essa face do Senhor, contemplar essa glória do Senhor, exaltar o Senhor? Quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente não olha ela no pé, no joelho, né? Não olha o ombro, a gente contempla o rosto, porque o rosto é o portão de relacionamento. Então, eu acho que quando nós buscamos a face do Senhor, é o lugar de Deus, né? Onde a gente acessa esse portão do relacionamento. Então, às vezes, queridos, nós temos tentado nos relacionar com o Senhor, conhecendo mais a sua palavra, e temos deixado de lado o acesso desse portão do relacionamento, da contemplação da face do Senhor. O que seria essa contemplação da face do Senhor? Reconhecer a grandeza dele, o poderio dele, a soberania dele, o que ele já fez pelas nossas vidas. E isso em Cristo Jesus. Quando eu reconheço isso, o apóstolo Paulo fala que à medida que eu vou contemplando essa glória do Senhor, aquilo que há nele é como se fosse um espelho. Essa mesma glória, ela vai sendo colocada em mim. E aquilo que tem no Senhor passa a estar em mim. A santificação que há em Deus passa a estar em mim. O amor que tem em Deus passa a estar em mim. A misericórdia que tem em Deus passa a estar em mim. A bondade que tem no Senhor passa a estar em mim. Então, nessa manhã, eu gostaria de encorajar, né, a todos nós, para que a gente viva essa vida de adoração, de exaltação, de agradecimento, de adoração, mais do que uma vida de busca somente da palavra ou de uma vida de oração
que se limita à confissão e à súplica, mas uma oração que vai do dever ao deleite, né? Muitas vezes a gente ora por dever, por obrigação, e a oração é como se fosse um exercício, né? Igual um exercício físico. Quanto mais você exercita, mais você se torna forte, mais você tem força para ir mais longe, para fazer, pegar mais peso. A oração é a mesma coisa. Então, a oração ela vai do dever ao deleite, né? Então, nós começamos ali com 1 minutinho só de adoração, de glorificação a Deus, e de repente, se deixar, eu fico 10 minutos, eu fico 15 minutos diante do Senhor, só exaltando os atributos, só exaltando a glória dele, só exaltando a santidade dele, só agradecendo os grandes feitos que ele fez por mim, fez pela igreja, aquilo que ele vai fazer, que o Espírito Santo está fazendo na terra, que são os planos do Senhor. Então, nessa manhã, queridos, eu gostaria de desafiar a todos nós, para que a gente exercite em nossa vida essa oração de engrandecimento do Senhor, essa contemplação da glória, essa exaltação, essa adoração, mas não superficial, não só como dever, mas como deleite, né? Agostinho, ele fala que a oração, para que ela comece, é necessário que a gente ressignifique os afetos do nosso coração. O que significa ressignificar os afetos? É você colocar as coisas na ordem que elas realmente devem estar. E a gente já sabe pela palavra de Deus que a ordem é que nós amemos ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de nosso entendimento, acima de todas as coisas. E tudo que nós amamos, né, ele vai da consciência ao coração. Então, às vezes, a gente ama a palavra, a gente entende a palavra, ela está em nosso coração, mas nós ainda precisamos exercitar além das nossas forças e nos deleitar, ter prazer nesse amar a palavra. E isso é colocado para fora nas nossas orações. Nos nossos relacionamentos pessoais também são assim. A gente tem consciência de que a gente gosta de uma pessoa, a gente começa a sentir no coração que a gente gosta dessa pessoa, e depois a gente começa a falar, né? A gente começa a contemplar aquilo que a pessoa tem de bom, e isso vai enchendo nosso coração, e nós começamos a nos deleitar nisso, e aí nós começamos a compartilhar, a falar, a aparecer com essa pessoa. E a mesma coisa, então, é necessário na nossa vida de oração. Quando nós começamos a contemplar o Senhor, né, e a nossa mente entende aquilo que Ele fez por nós, e isso invade nosso coração, invade nossa alma, nós começamos a nos deleitar, a engrandecer, a adorar o Senhor, a reconhecer tudo que Ele fez e passar tempo diante da presença dEle, somente exaltando, adorando, louvando seus atributos. Nós vemos que nós começamos a falar do Senhor. É impossível você conviver com alguém que se deleita no Senhor, que contempla a face do Senhor, que tem essa vida de oração ressignificada, com o Senhor no centro. É impossível você falar com ela mais de 1 minuto e não ouvir ela falando de Deus, não ouvir ela falando de Jesus, porque esse deleite transforma a vida dela, esse deleite invade quem ela é, essa face do Senhor é refletida na face dela, e ela é exalada, né? Nós vemos que os grandes pregadores, os grandes conhecedores da palavra do Senhor, Lutero, Calvino, John Edwards, né, John Owen, vida de contemplação. A gente vai engrandecendo a glória do Senhor. Então, eu quero te desafiar, né, a iniciar essa vida de exaltação, essa oração de adoração ao Senhor. Tenta com 1 minuto, entra para dentro do seu quarto, nós já temos aprendido aí, né, nas nossas devocionais, entra para o seu canto individual, né, onde você tem esse momento com o Senhor, e faça isso em 1 minuto, e você vai ver que isso vai tomar do e daqui a pouco é 3 minutos, sua vida, por causa da contemplação. Então, quando a gente contempla o Senhor, nós vemos quem nós somos, nós reconhecemos quem Deus é, e nós começamos a exalar quem Deus é.
Paulo estava falando tudo isso para a igreja de Corinto. Se a gente for ler os capítulos anteriores, a gente vai ver Paulo falando para eles que eles não precisam de carta de recomendação, que aquilo que Jesus é na vida deles, aquilo que foi impresso na vida deles, é a própria carta de recomendação. E eles, Paulo fala, vocês são a carta que o mundo lê, vocês são o bom perfume que o mundo sente. Para aqueles que estão sendo salvos, exalam um cheiro agradável de vida. Para aqueles que não querem ouvir, rejeitam uma palavra, exala o cheiro da condenação. Mas vocês, quando contemplam, vocês exalam, vocês são cartas escritas. Então, queridos, a aplicação para a nossa vida é que ao contemplar o Senhor, ao orar ao Senhor, adorando, exaltando, contemplando ao Senhor, gastando tempo com isso, nós mudamos, as afeições, os significados dentro da nossa vida. Você orando assim, você vai perceber que o seu momento de pedidos vai diminuir. O seu momento vai passar a ser muito mais de glorificação do Senhor do que de pedidos. Você vai ter muito mais para agradecer, para glorificar o Senhor do que pedir, porque você entendeu que a sua oração está no deleitar no Senhor, em quem Ele é, em tudo que Ele fez na sua vida. E assim a glória dele vai sendo impressa na sua vida. E você vai compartilhar disso com os outros. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus.